teu coração, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. O versículo 32. Quantos acharam, pode dizer um amém? Amém. Diz assim o texto, versículo 32 de Hebreus 11. E que direi mais? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Amém. Curve a sua cabeça. Pai, essa é a tua palavra. Por si só, Deus, a tua palavra é poderosa. Mas essa noite, ó Deus, que o nosso coração, a nossa mente esteja aberta para recebermos essa palavra. E no nome de Jesus, que esta palavra vai ao encontro do nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. O texto que lemos, meu irmão, nos mostra uma galeria chamada Galeria dos Heróis da Fé. Hebreus capítulo 11 nos fala de homens e mulheres que viveram pela fé, homens que venceram através da fé, homens que tiveram ousadia através da fé. E o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 32 que lemos, ele diz: que diremos, ou que mais diremos? Certamente nos faltará tempo. Não haveremos tempo para falar de homens tão notáveis na nossa história. Homens como Gideão, e é sobre Gideão que eu quero falar essa noite. Homens como Baraque, homens como Jefité, homens como Davi, homens como Samuel, mulheres como Débora. Faltará tempo para nós falarmos dos seus feitos, dos seus prodígios. Mas o escritor da carta aos Hebreus nos fala desse herói, e esta é considerada esta galeria, baseado na vida de Gideão. É que eu quero, em rápidas palavras, trazer uma palavra para o teu coração. Gideão, meu irmão, Gideão era considerado, ou foi considerado, o maior juiz. Foi comparado a Moisés pela sua liderança, e foi convidado a ser rei de Israel. Mas Gideão teve as suas dificuldades, como todo mundo, e todos nós temos dificuldades. Não existe nenhum herói que vive sem os seus dilemas. Não existe nenhum herói que vive sem os seus problemas. Gideão vivia e viveu alguns problemas da sua vida. Mas quando eu olho para a vida desse homem, Gideão, e aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6. Vai nos mostrar a história desse homem. E o versículo 11 nos diz assim, Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Agora pule para o versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que é a minha família, é a mais pobre de Manassés, e eu,
o menor da casa do meu pai. O que eu quero falar na vida desse homem chamado Gideão? Que Deus tem um olhar otimista para a nossa vida. Deus, quando olha para você, meu irmão, Deus, quando olha para mim, Ele não nos vê como derrotados. Olha para o seu irmão e diga: Deus não vê você derrotado, meu irmão. Deus te vê como vencedor. Mas quando Deus olha para Gideão, e Deus se aproxima de Gideão, e aí eu quero falar algumas coisas. Em primeiro lugar, é o olhar que nós temos para nós mesmos. E o olhar de Gideão para ele próprio é o versículo 11 e o versículo 15. O anjo aparece e diz: Eis, Gideão, você vai livrar o povo de Israel das mãos dos medianitas. Ele olha para o anjo, no versículo 15 ele diz: Senhor, mas como posso, se a minha casa é da menor tribo, e eu sou o menor na minha casa. Ele, olhando para ele mesmo, ele achava que ele não tinha condição. Ele, olhando para ele mesmo, ele achava que ele não tinha jeito. E aí eu pergunto: como você está olhando para você? Porque o segredo, meu irmão, não é como as pessoas nos veem. Porque tem muita gente que olha para nós, e eles nos veem de várias formas. E tem algumas pessoas que fazem até comparações equivocadas da nossa pessoa. Alguém já viveu isso aí? Porque a pessoa olhando para você, ela não pode dizer quem você é. E existem pessoas apontando e dizendo, ou falando a respeito de alguém, dizendo que fulano é assim, fulano é assado, e por aí afora vai. Mas, meu irmão, a única pessoa que pode dizer quem você é você mesmo. E eu pergunto: como você está olhando para você? Será que você está igual ao Gideão? Mas aí eu olho para o escritor da carta aos Hebreus, que pega esse homem, que tem aí uma fala complicadíssima, dizendo: eu sou o menor da minha casa, sou o menor da minha tribo, olha, não tem jeito, mas Senhor, mas de que forma? Ele, olhando para ele mesmo, ele estava dizendo: eu não tenho condição alguma. Mas como que o escritor da carta aos Hebreus pega um homem desse, meu irmão, e o leva e o coloca no capítulo 11, dizendo: esse é um herói da Bíblia. Esse é um herói. Porque os heróis reconhecem as suas fraquezas. Os heróis reconhecem quem eles são. Como você está olhando para você mesmo? Segunda coisa que eu vejo, não é somente como Gideão olhava para ele mesmo, mas era o que Deus estava vendo a respeito de Gideão. Olha o versículo 12. Juízes capítulo 6, o versículo 12 diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha o olhar de Deus para Gideão. Deus apresenta, o anjo do Senhor apresenta e diz: o Senhor é contigo, homem valente. E aí eu pergunto para mim mesmo: como que o anjo pode dizer para alguém: você é homem valente, se ele está escondendo, malhando o trigo no lugar que era para pisar as uvas, para esconder dos midianitas, e ele ainda, à primeira vista, ele olhou para ele mesmo dizendo: eu sou o menor da minha casa. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não vê como o homem vê. Quando Samuel vai ungir Davi como rei, e ele vai na casa de Jessé, quando ele chega, apresenta o primeiro filho de Jessé, ele diz: por certo, esse é o futuro rei. O Senhor disse para ele: não atentes para a aparência, dá só uma olhada para esse irmão que está do seu lado. Se pela aparência, meu irmão, você fosse falar quem ele é, o que você falaria? Já parou para pensar? Não atentes para a aparência, porque eu vejo o coração. Gideão
Ele estava dizendo, eu não tenho condição, mas Deus olhou para ele e disse, você é homem valente, você vai livrar. E no versículo 15 o Senhor diz para ele, ele diz, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio essa peste? Quando o Senhor ainda apresenta para ele, diz, Gideão, eu confio em você, eu acredito em você, estou dizendo que você é homem valente, meu irmão, e somente 2 pessoas na Bíblia, Deus apareceu através da sua teofania, através do seu anjo, ele apresenta e ele diz, homem valente, só para 2 pessoas na Bíblia. Um foi para esse homem aqui, chamado Gideão, que está com medo, escondendo, medroso, e o outro foi para Jefité. Só para esses 2 homens a Bíblia usa essa expressão, vocês são homem valente. Só para esses 2 homens. E agora esse homem olha para ele mesmo dizendo, não tenho condição alguma. Meu irmão, eu não sei o que está sendo ministrado sobre a sua vida. Eu não sei o que está sendo falado sobre a sua vida. Talvez você ouviu falar a vida toda e palavras de derrotas. Palavras dizendo, olha, você não vai dar em nada, você não será ninguém, você não alcançará os seus objetivos. Quem você pensa que você é? Eu não sei quais as palavras que estão sendo lançadas contra a sua vida. Mas, meu irmão, se você olhar para você com um olhar otimista, pode ter certeza, Deus também olha para você com um olhar otimista. E Deus está olhando para você e Deus está dizendo para você essa noite, homem e mulher valente, nas minhas mãos são vocês. Quando eu olho ainda para Gideão, eu vejo que esse jovem estava com medo. O medo, meu irmão, significa fé na derrota. Fala comigo, fé na derrota. O que é fé, gente? Fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós esperamos que elas irão acontecer. E medo já é a fé na derrota. E se eu for e não der certo? Meu irmão já está dizendo, vou ser derrotado. Não vou alcançar o que eu quero. Não vou almejar o que eu quero. Medo é a fé na derrota. Por isso, o Senhor diz que a unção, a consagração, lança fora todo medo. Gideão, ele estava assim. Primeiro, ele olha para ele mesmo, diz que ele não é ninguém. Segundo, Deus olha para ele e diz, você é alguém. Imagina que guerra, que briga boa que ficou esse negócio. Gideão dizendo, eu não sou, eu não posso, e o anjo do Senhor, mas rapaz, eu vim aqui, saí de lá de cima para chegar aqui para dizer para você, você é homem valente. Você sabia que tem algumas vezes que Deus fala conosco e nós continuamos empacados do mesmo jeito, dizendo, não sou ninguém, não tem jeito para a minha história, não tem jeito para a minha vida. Ei, é Deus que está dizendo a seu respeito, meu irmão. O olhar de Deus para você é diferente. O olhar de Deus para você é um olhar otimista. Quando você pensa que não, Deus está dizendo, eis que Ele é uma tocha acesa nas minhas mãos. Enquanto você pensa que não, Deus está usando você. Mas não somente isso, ainda existe outra coisa. Existe os outros olhando para nós. Muitas pessoas olham para nós. E quer ver alguém que olha para uma mulher e ela fica toda cheia? É quando chega e a outra mulher olha para ela e diz, fulana, você emagreceu. Emagreceu nada, irmão, engordou uns 4 quilos. E a outra está dizendo, você emagreceu. Mas no fundo ela está dizendo, o que ela está fazendo? É a pessoa olhar para o outro e dizer, mas você está elegante hoje, hein? Você está bonito. Mas no fundo ele está dizendo, mentira, deslavada que eu estou falando. Porque as pessoas olhando para nós, vai ser diferente, meu irmão. Muitas pessoas olham para nós e nos julgam, já disse isso. Davi foi um assim.
Quando foi ungido, disse, não, falta alguém, falta mais um. É o jovem, é o que não tem expectativa nenhuma. Ele é Davi, está lá no campo, pastoreando as ovelhas, sabe? Isso aí não vai ser rei nunca, não vai ser nada. Samuel disse, manda chamá-lo, porque enquanto ele não vir, a gente não vai sentar à mesa. Veio Davi, Samuel ungiu ele como rei de Israel. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando nós olhamos para alguém, as pessoas olham para nós com seus olhares diferentes. O cego Bartimeu gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém chegava para ele e dizia, está caladinho, está incomodando. As pessoas olhando para nós, não vai ser do jeito que você olha para você mesmo, e muito menos do jeito que Deus olha para você. Por isso eu te dou um conselho, meu irmão, não dê ouvido a oposições. Deixa eu fazer uma pergunta, quantos querem conquistas no ano de 2015? Levanta a mão. Se prepare para opositores. Se prepare para a gente dizer, você sabe o quê? Não precisa nem de eu repetir. Troca de carro, irmão. Está roubando. Sabia que esse rapaz tinha algum problema. Se você anda com um carro velho, o que ele faz com o dinheiro dele, hein? Fica andando nesse carro velho, por que não troca? O povo é assim. Você quer ver uma coisa interessante? É quando casa um casal. E casou, passou um ano, 2 anos, já começa. Quando vocês vão ter filhos? É assim ou não é, irmão? Não vai ter filho, não? Aí o casal resolve ter filhos. Tem um filho. Aliás, até que enfim, teve um filho, né? Passou mais um tempo, teve o segundo. Uai, já o segundo? Que bênção, hein? Não parou não, hein? Pronto, o segundo. E aí o casal empolgou tanto que quer o terceiro. Isso é problema deles. Aí o casal vai para o terceiro filho. Alguém chega e fala assim, aqui, não vai parar mais não? É assim ou não é, irmão? É assim, e isso acontece, é lá na nossa casa, viu? É lá dentro. Os da nossa casa, meu irmão, não nos olham com bons olhares. Os da nossa casa nos olham diferentes. Por quê? Por que assim? Por que está fazendo? E aí, esse é o grande problema. Porque muitas das vezes nós nos travamos, porque alguém está olhando para nós. Porque alguém está vendo a gente. Porque alguém está olhando para a gente. Meu irmão, creia que Deus é poderoso para fazer tudo na sua história e na sua vida. E o olhar de Deus para você é um olhar otimista. O ano de 2014 ainda não terminou, irmão. Deus pode mudar o quadro da sua história ainda esse ano. Mas nós precisamos olhar para nós mesmos, porque nós somos considerados triuno. Lá na anatomia nós estudamos na escola, que nós somos cabeça, tronco e membros. Na palavra nós aprendemos que nós somos corpo, alma e espírito. Aprendemos que o corpo volta para Deus quando nós morremos. E deixa eu te dar uma notícia, você vai morrer. Ninguém falou amém. Você vai morrer. Um dia, espero que demore muito, porque eu ainda vou durar mais uns 140 anos. Mas é a única certeza que temos. E esse corpo vai para a terra. O espírito vai para Deus, porque é o fôlego de vida. Mas a alma são as nossas emoções. Quando nós choramos, a nossa alma está abatida. Quando nós nos alegramos, a nossa alma está alegre. São armazenados na nossa alma os nossos sentimentos.
Por isso o escritor de Provérbios, Salomão, escreveu no versículo 7 do capítulo 23, e ele diz: assim como imagina em sua alma, assim o será. Como você está olhando para você mesmo? Como você está imaginando você? Como você está observando você? Se você tiver pensamentos maus, assim será. E aí eu me lembro de 10 espias que vai espiar a terra, e quando eles vão espiar a terra, eles estão olhando, e eles voltam, e quando eles estão voltando, eles vão dar o relatório dessa espiada dessa terra, e quando eles estão olhando, os 10, eles começam a dizer: olha, lá é uma terra boa, lá é uma terra que tem mana leite, mana mel, mas lá tem os gigantes, e olha, a gente olhando para eles, a gente vê gafanhotos, e ele olhando para nós somos como gafanhotos. Mas havia ali 2 homens, Josué e Calebe. Josué e Calebe, meu irmão, não aceitou o espírito de derrota. Josué e Calebe olhavam para eles diferentes, eles disseram assim: olha, lá tem gigantes, lá tem tudo isso aí que eles falaram, mas uma coisa é certa, quem nos prometeu aquela terra é poderoso para entregar nas nossas mãos. Quem nos prometeu foi Deus, foi o Senhor, e é para lá que nós iremos. Deixa eu fazer uma pergunta, meu irmão. Você crê nas palavras que são liberadas desse altar para a sua vida? Então o ano de 2015 é um ano de prosperidade na sua história. Está sendo liberada nesse altar, meu irmão. Em 6 anos, Deus há de prosperar você poderosamente, meu irmão. Creia, filho. Agora tem uma coisa, para que eu possa terminar. Gideão olhando para ele, Deus olhando para Gideão, você olhando para você, e agora Deus olhando para você. Como que Deus vê você? Como que Deus olha para você? Como que Deus pode contemplar você? Eu tenho uma palavra para você. Primeira carta de Pedro, o capítulo de número 2, o versículo 9. É isso aqui que Deus está olhando para você hoje. É esse texto que Deus está olhando para a tua vida. E Deus olha para você, meu irmão, dessa forma. E Ele diz assim: mas vós sois. Fala comigo assim: eu sou. Não, está fraco. Fala: eu sou. Não aceite menos, meu irmão. Você é. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia do Senhor. Deus olhando para você, Deus está dizendo quem você é. Deus olhando para você está dizendo: você é nação santa. Você é separado. Olha o que diz o texto: você é povo adquirido. Sabe como Deus adquiriu você, meu irmão? Havia um menininho que ele aprendeu numa aula da sua escola a fazer um barquinho. E um dia ele chega para o seu pai e ele diz: pai, eu quero fazer o barquinho. O pai disse assim: meu filho, eu não tenho tempo, barquinho de madeira vai demorar demais, nós não temos tempo para fazer, eu compro o barquinho para você. Pai, o senhor tem dinheiro para comprar o que o senhor quiser, mas eu não quero comprar, eu quero fazer. E o pai tirou um dia de folga, foi lá e fez um barquinho junto com aquele menino. E todos os dias eles iam lá para o rio, com os empregados, e eles ficavam brincando com o barquinho. Mas teve um dia que deu um vento forte, o barquinho tombou, encheu de água, afundou e foi embora para a água abaixo. Passou anos e anos, aquele menino voltando da escola,
E quando ele volta da escola, ele passa de frente a uma loja que estava vendendo coisas antigas. E ele olha para aquele barquinho e ele diz: esse barquinho é meu. O pai olhou, o vendedor olhou e disse: seu? É, eu perdi esse barquinho no rio tal. Ele diz: pois bem, alguém encontrou esse barquinho no rio tal. Mas, está vendo aqui? Mostrou para ele uma etiqueta. Esse é o preço do barquinho. Se você quiser, você tem que comprar. Ele diz: mas ele é meu, foi eu que fiz com o meu pai. O moço olhou para ele e disse: menino, não me perturbe, está vendo a etiqueta aqui? Tem que comprar. Mas nós não gastamos esse preço para fazer esse barquinho. Não importa, você quer o barquinho? Tem que comprar. Ele saiu dali triste, foi embora para casa. Chegou em casa, não quis comer, chegou em casa, não quis fazer o lanche. O pai chegou do serviço, foi lá, entrou no quarto, ele está deitadinho. Falou: meu filho, o que foi? Pai, eu encontrei o meu barquinho. Pai, só que tem uma coisa, o moço da venda, ele não aceitou, eu falei com ele. Pai. Lembra aquele dia que eu pintei o barquinho todo grosso? E o senhor ainda até achou ruim? Lembro. Está do mesmo jeitinho, pai. Mas ele falou que eu tenho que comprar o barquinho. O pai disse assim: então vem comigo. Pegou o menino pela mão, colocou no carro, foi na venda, chegou e disse: qual que é? É esse barquinho. O pai enfiou a mão no bolso, tirou o dinheiro, e era muito dinheiro, pagou pelo barquinho, pegou o barquinho, entregou para o filho, ele ficou sorridente, e ele então vai embora para sua casa. Ele subiu diretamente para o quarto. Quando ele estava no quarto, o pai chegou pé por pé e viu aquele menino sentado na cama, olhando para o barquinho com os olhos cheios de lágrimas. E ele dizendo: barquinho, você é meu 2 vezes. Primeiro porque foi eu que te fiz, viu? Olha, esses preguinhos, essas madeirinhas, tudo foi eu que preguei junto com meu pai em você, barquinho. Agora tem uma coisa. Um dia, barquinho, eu estava brincando com você no rio, e você foi embora. E por você ter ido embora, o meu pai teve que pagar caro para ter você de volta. Por isso, barquinho, você é meu 2 vezes. Alguém entendeu alguma coisa aí? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é povo adquirido de Deus, meu irmão. Deus, quando olha para você, Ele olha para você e Ele diz assim: olha, você é meu 2 vezes. Olha para o seu irmão e fala com ele assim: você é de Deus 2 vezes. Não, gente, mas desse jeito aí, meu irmão, está muito difícil. Fala com ele: você é de Deus 2 vezes. Uma ele te fez, meu irmão. Mas por causa do pecado, Satanás veio e disse: aqui está o preço. Ele diz assim: qual é o preço? O preço é sangue. Ele diz: então eu morro por ele. Deus olhando para você, Ele tem um olhar otimista. Deus não vê você como derrotado, meu irmão. Deus não vê você como frustrado. Deus olha para você e Ele diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você é do Senhor. Se você crê nisso, fique em pé no seu lugar. Eu não sei, meu irmão, como você está olhando para você. Eu não sei de que forma as pessoas estão olhando para você. Também não importa. O que importa é o que Deus está olhando para você. E Deus está contemplando você essa noite e dizendo para você: filho, você é especial. Você é especial. Deus, meu irmão, Ele olha dos céus e Ele atende o nosso clamor.
Então eu queria que você fechasse os teus olhos no seu lugar aí agora. E nós vamos cantar uma canção. E enquanto vamos cantar essa canção com os olhos fechados, você vai pensar na sua vida. Pensar em você. Como você está olhando para você. Os nossos cultos todos são transmitidos pela internet. Deixa eu falar nessa câmera aqui para você que está me assistindo. Deus está olhando para você, meu irmão. Você que está aí pensando em dar cabo à sua vida, não faça isso não, Deus te ama. Ele ama você. E Ele contempla a tua vida. Não foi por acaso que você está assistindo. É porque Deus tem um carinho especial para você. E você é dele 2 vezes, creia nisso. Você precisa apenas crer no nome de Jesus. Assim como esse povo que está aqui, creu um dia que o Senhor nos resgatou. Você também pode ser resgatado. Por isso, fecha aí os teus olhos onde você está e vamos adorar o Senhor junto com o louvor, essa canção maravilhosa, no nome de Jesus. Não compreendo seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. Ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Coloque as suas 2 mãos no seu coração agora e ore após mim dizendo assim: Senhor Deus, vai valer a pena. E eu creio que o seu olhar para a minha vida é um olhar de otimismo. O Senhor tem declarado que eu sou mais do que vencedor. E eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu estava afastado, arrependido eu volto. Me receba com os braços abertos, no nome de Jesus.